acredito aqui que não tenha, pelo menos não chegou para mim, nenhuma preferência. Então, a gente vai seguir a pauta. Doutor, só uma questão. Tem uma preferência no processo 50, que é o 8º da pauta. No processo 50? Tá. Isso. Então, vamos começar com o processo 50, o 8º da pauta. Obrigado, doutor João. Processo 50 de 2024, denunciados no jogo Nacional e Avaí, de relatoria do doutor Eduardo Perol. Doutor, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Tenhamos aí um ano de grandes realizações e muita saúde para todos aqui. Meu primeiro julgamento desse ano, processo 50/2024, Copa São Paulo de Futebol Júnior, partida entre Nacional e Avaí, partida entre Nacional de São Paulo e Avaí de Santa Catarina. São denunciados pela Procuradoria a equipe do Nacional Atlético Clube, impulsa no artigo 206, e o senhor Wendel Florencio Brito, incurso no artigo 254. Com relação à infração cometida pelo Nacional, a Procuradoria relata que, conforme extrai-se relatado pelo artigo da súmula, a equipe denunciada entregou a documentação 15h05, ocasionando 16 minutos de atraso para o início da partida. Diante disso, diante das provas existentes na súmula da partida, pleiteia a condenação do Nacional Atlético Clube nas penas previstas no artigo 206. Da mesma forma, a Procuradoria denuncia o atleta Wendel Florencio Brito, da equipe nacional, com base no artigo 254 do CBJD. Segundo o relato da Procuradoria, o atleta teria sido expulso mediante a exibição de cartão vermelho por ter atingido com força excessiva com as travas da chuteira o tornozelo de seu adversário. Diante disso, pleiteia a condenação do denunciado às penas previstas no artigo 254 do CBJD. Não há indicação de que não seja primário, então essa é o relatório. Perfeito, doutor. Procuradoria, com a palavra. Boa tarde, presidente, demais auditores, secretaria. Espero que todos tenham um ótimo ano. Em relação à denúncia, temos aqui um primeiro caso de... Está ouvindo bem? Eu entrei agora, não sei, tá? Ok. Temos aqui um caso de atraso, né? Não há como se brigar com o relógio, nada mais a acrescentar. Em relação aqui à segunda infração no 254, verifica-se apenas dou luz aqui que a atitude do atleta acabou trazendo a necessidade de atendimento do adversário. Dessa forma, essa procuradoria reitera os termos da denúncia e requer a procedência dos pedidos. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Relator, para o voto, por gentileza. Pela ordem, presidente, acho que eu posso realizar a defesa, se possível. Sim, pois não, desculpa, doutor, não tinha te visto. Não tem problema. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. A defesa também vai ser bem sucinta, porque eu acho que o caso é bem claro, tanto no caso do Nacional quanto no caso do atleta. No caso do atleta, principalmente, a gente gostaria só de ressaltar que ele mesmo reconheceu, não reclamou com a arbitragem em relação à decisão. Foi uma disputa de bola comum que ele acabou, na tentativa de roubar a bola do seu adversário, ele atingiu e realmente cometeu a falta, e ele reconhece que foi imprudente. E além de que, por mais que tenha necessitado de atendimento, gostaria de reconhecer também que o atleta voltou a jogar, não se machucou de fato, então, por mais que tenha sido um lance mais duro e que tenha talvez merecido a expulsão, o atleta não se machucou de fato, ele conseguiu voltar a partida, tudo. A conduta do atleta sempre foi de um atleta que preza pela
pela segurança de todos dentro de campo, não é conhecido por ser violento nem nada do tipo. E também considerando que é uma competição de caráter amador, a aplicação do 182, e que ele também já cumpriu a, a suspensão automática, então ele já entendeu o caráter punitivo da conduta dele, e que seja levado em conta também para a aplicação até de uma possível advertência. Em relação ao clube, o Nacional também reconhece o atraso, foi um dia totalmente atípico, o Nacional não é conhecido por atrasar, nas 3 partidas que jogou dessa copinha, foi o único jogo que teve algum tipo de atraso, todas foram no Estádio Nacional, sempre prezou pela boa-fé de garantir que os documentos fossem entregues dentro dos 45 minutos possíveis, dentro do regulamento, e foi só um dia típico mesmo. O Nacional teve alguns problemas em relação ao aliciamento de atleta, teve número de camisa errado na súmula, que até foi relatado na súmula depois pelo árbitro, que teve que ter uma troca de camisa porque a camisa estava rasgada e o número estava errado. Então foi um dia típico mesmo para o Nacional, que eles reconhecem que teve o atraso, mas seja levado em consideração a conduta do Nacional ao longo de todo o campeonato e pelo que ele é conhecido também de sempre prezar pelo segmento dos regulamentos, não ser um clube que costuma vir a esse tribunal por causa de descumprir os regulamentos. Então, para que seja levado em consideração, além do artigo 182, também pela competição de caráter não profissional. É assim como sustenta a defesa, presidente. Obrigado, Vinícius. Desculpa de novo a comida de bola minha aqui. Doutor Berol, por gentileza, o voto. Vamos lá. Com relação ao Nacional, não é o que faz qualquer existência de qualquer equipe. Há o atraso de 16 minutos. O clube de São Paulo está acostumado a disputar as competições da federação, então já sabe a previsão da tabela. Então, 16 minutos, 150 minutos por atraso, uma multa de 2.400. Com relação ao atleta Wendel, meu voto é no sentido da punição de uma partida, tendo em vista a sua conduta, e também a primariedade, uma partida com base no artigo 254 do CBJB. Seu voto, presidente. Obrigado, doutor. Doutora Alessandra, como vota? Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o doutor Anselmo, o doutor Vinícius também pela defesa e elogiar também o relator. Eu vou seguir integralmente o voto nos 2.400 para a agremiação e também na suspensão em uma partida. Obrigado, doutora Alessandra. Doutor Maurício? Boa tarde a todos. Eu também vou seguir integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor. Doutor Daniel? Boa tarde a todas e a todos. Sigo o relator, presidente. Perfeito. Então, por unanimidade, fica o Nacional condenado em R$ 2.400, R$ 150 por minuto de atraso no artigo 206, e também por unanimidade fica condenado o atleta Wendel com uma partida pelo artigo 254 do CBJD. Obrigado, senhores. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Bom, agora voltamos para a sequência da pauta, então começará a única preferência. Vamos para o primeiro processo da pauta, de número 41 de 2024, também de relatoria do doutor Eduardo Berol. Doutor, com a palavra. Está sem áudio, doutor. Pronto, peço desculpas. Quando eu me adaptar, não vai mais ter isso aí. Trata-se de partida envolvendo as equipes do Juventus e Canaã pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Procuradoria denuncia o atleta Eduardo Gomes Ribeiro em curso nas penas do artigo 250. Como se observa da súmula, ele recebeu o segundo cartão amarelo por ter impedido um ataque promissor. Anteriormente, ele havia
recebido o primeiro em razão de reclamações com relação às decisões da arbitragem. Diante disso, a Procuradoria pleiteia a condenação denunciada nas penas do artigo 250 do CPJD. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Berol. Doutor Anselmo, com a palavra pela Procuradoria. Obrigado, presidente. Gostaria apenas de ressaltar e gosto sempre de frisar essa situação que é um técnico, né, um membro da comissão técnica numa competição júnior e o técnico espelha, a comissão técnica espelha ali o sentido da equipe. Então, dessa forma, requer que seja aplicada a penalidade exemplar, reiterando os termos da denúncia e pedindo a sua procedência. Obrigado, doutor. Senhor relator, com a palavra para relatar. Só uma questão. Doutor Anselmo, eu creio que esse caso é jogador. Teve um atleta, né, Eduardo. Eduardo Gomes Ribeiro, ele é um atleta da equipe do Canaã. Não é um membro da comissão nesse caso, não. Posso proferir voto? Tem áudio, doutor? Eu estou com áudio. Estão me ouvindo ou não? Não, o senhor sim. Ah, sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. É o 43, não é isso? 41. Não, 41, doutor. Ah, desculpe, é que eu dei uma coisa aqui. É o primeiro da Só um pauta. minutinho, por gentileza. Que tá fora de ordem para mim aqui. Eu não estou com a citação. Eu olhei o 43, então vamos lá. É o Juventus, não é isso? Isso, Juventus e Canaã. Tá. Só um minutinho, por gentileza. Divertido, né? A Procuradoria reitera os termos da denúncia apenas, sem maiores considerações. Obrigado. Perfeito. Doutor Berol, por gentileza. Entendimento da comissão da qual faço parte aí no tribunal, segundo amarelo, sem prova de antecedentes, a pena de advertência. Obrigado, doutor. Doutora Alessandra, como vota? Eu vou seguir também, presidente, conforme o entendimento da nossa comissão também. Doutor Maurício? Do mesmo modo, vou seguir também o relator. Doutor Daniel Falcão, como Da vota? mesma forma, presidente. Perfeito. Então, por unanimidade, o atleta Eduardo, em curso no artigo 250, foi punido com advertência. Um jogo pela suspensão, mas convertido em advertência. Vamos para o segundo processo da pauta, de número 42, de 2024, da partida Monte Azul em Curitiba, de relatoria da doutora Alessandra. Doutora, com a palavra. Obrigada, presidente. Então, trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de João Pedro Guiotti de Souza, atleta do Monte Azul, por incursão no artigo 250, haja vista constada a denúncia que a súmula narra que o atleta denunciado impediu uma chance clara de gol, colocando a mão na bola fora da sua área permitida. Esse é o relato da denúncia, presidente, sem mais. Obrigado, doutora. Doutor Anselmo, pela Procuradoria, com a palavra. Sem maiores considerações, reitero os termos da denúncia, querendo assim a sua procedência. Obrigado. Perfeito. Doutora Alessandra, por gentileza, pode relatar. Obrigada, presidente. Não há defesa escrita juntada aos autos. O atleta denunciado é um goleiro, é um atleta amador.
eu entendo aqui neste caso pela suspensão de uma partida e deixo de aplicar a conversão e a advertência, haja vista ser um goleiro, saber exatamente dessa norma, tá a informação, então eu entendo que aqui uma partida está de bom tamanho para essa denúncia, presidente. Obrigado, doutora. Doutor Maurício, como vota? Sigo o voto da relatora, presidente. Obrigado. Doutor Berol, como vota? Acompanho plenamente o entendimento da comissão também. Primeiro direto, uma partida. Perfeito. Doutor Daniel, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Então, ficou por unanimidade suspensão do atleta João Pedro por uma partida. Pelo artigo 250. Terceiro processo da pauta é o processo, agora sim, doutor Anselmo, 43 de 2024, da partida Potiguar Seridoense contra Vasco da Gama, denunciado Anderson de Lima Rocha, relatoria do doutor Daniel Falcão. Doutor Daniel, com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 43 de 2024, denunciado Anderson de Lima Rocha, técnico do Potiguar Seridoense, do Rio Grande do Norte, denunciado pela doutora Procuradoria pelo artigo 258 do CBJD. O técnico foi expulso aos 41 minutos do primeiro tempo, conforme súmula, motivo. Por após a não marcação de uma possível infração para sua equipe, proferir as seguintes palavras em minha direção, aspas, vai tomar no cu, vai se foder, porra, fecha aspas, o mesmo estava em seu banco de reservas. Não houve juntada de defesa escrita e, aparentemente, o denunciado é primário, presidente, esse é o relatório. Obrigado, doutor. Doutor Anselmo, com a palavra pela Procuradoria. Agora sim, presidente. Apenas ressaltando, numa competição júnior, um membro da comissão técnica que deveria dar o devido respeito e exemplo toma uma atitude desse caráter, assim requer essa procuradoria uma punição exemplar. Reiterando os termos da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Daniel, para o voto, por gentileza. Eu voto, presidente, pela suspensão de 2 partidas, mas aplicando o artigo 182, ficaria em uma partida de suspensão. Perfeito. Doutora Alessandra, como vota? Vou acompanhar, presidente. Ok. Doutor Berol, como vota? Acompanho o relator. Obrigado. Doutor Maurício, como vota? Acompanho o relator, presidente. Perfeito. Então, por unanimidade, fica o técnico Anderson, em curso no artigo 258 do CBJD, com a suspensão de 2 partidas, mas com benefício do artigo 82, fica suspenso, então, por uma partida. Vamos agora ao processo de número 4 da pauta, o processo 46 de 2024, denunciado Cauê Muniz Nunes, no jogo entre Retrô e São Caetano, de relatoria do Dr. Maurício Stefani. Dr. Maurício, com a palavra para o relatório. Aqui se trata do jogo entre Retrô e São Caetano, dia 9, da Copinha. A denúncia da Procuradoria, o atleta Cauê Muniz Nunes, em curso no artigo 250, ele teria sido expulso pelo segundo amarelo por atingir um adversário com carrinho de forma temerária após já ter sido advertido anteriormente por retardar o reinício do jogo. É esse o relatório, presidente. Obrigado, doutor Maurício. Doutor Anselmo, com a palavra pela Procuradoria. Situação devidamente enquadrada aí no 250, no qual ele impede uma oportunidade, né? Então, se requer, nos termos do artigo, a condenação conforme capitulado. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Maurício, para o voto, por gentileza.
Bem, nesse caso aqui, considerando ser o segundo amarelo, até pelo entendimento também da comissão, e que teve pequena gravidade, né, converto a pena de um jogo de suspensão para a pena de advertência. Obrigado, doutor. Doutora Alessandra, como vota? Vou acompanhar, presidente. Obrigado, doutora. Doutor Daniel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Berol? Acompanho também. Obrigado. Então, também por unanimidade, o atleta Cauê foi incurso no artigo 250, com pena... Desculpa, gente, já falando da minha namorada. Tá? O atleta Cauê, incurso no artigo 250, foi punido com uma partida convertida em advertência por seu segundo amarelo, por unanimidade. Doutor João. Doutor João. Processo de número 5 da pauta, processo 47/2024, denunciado Rafael Presidente. Bastos. Oi, Presidente, perdão? doutor Berol estava pedindo a palavra. Pois não, doutor Berol. Doutor João, eu recebi agora aqui na minha caixa de e-mail, não sei se vocês receberam, no processo do SCA Brasil, processo 65, a apresentação de defesa. Então, antes, quando formos julgar, para adiantarmos e analisarmos a defesa. Processo 60, já vou olhar aqui no meu e-mail. Obrigado, viu, doutor? Bom, Bem lembrado, que eu Eu anotei acredito. também, já tinha verificado. Muito obrigado, doutor Berol. Eu acredito que só tem a defesa, acho que não tem advogado, então a gente pode deixar, a gente segue a pauta, né, e até dá tempo também de analisar a defesa com calma. Obrigado mais uma vez, doutor Berol, pela atenção chamada. Bom, processo de número 5, então, da pauta, processo 47/2024, denunciado Rafael Bastos, partida entre Jacuipense e Grêmio Novo Horizontino, relatoria do doutor Eduardo Berol, doutor, com a palavra para o relatório. obrigado. Trata-se da partida envolvendo as equipes entre Jacuipense e Grêmio Novo Horizontino, ocorrida no dia 9. A Procuradoria apresentou denúncia contra o auxiliar técnico da equipe do Jacuipense, o Rafael Bastos, por infração ao previsto no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CVJD. Segundo o que se verifica da denúncia, o auxiliar técnico foi expulso aos 51 minutos do segundo tempo, por discordar das decisões da equipe de arbitragem com as seguintes palavras: vai tomar no cu, caralho, foi gol. Tem que sair os 3 que estão apitando o jogo. Diante disso, foi apresentada denúncia e a Procuradoria requer a condenação do denunciado às penas previstas no artigo já citado. Não há indicação de que não seja primário, bem como também qualquer indicação de que há defesa nos autos. Esse é o relatório, doutor. Obrigado, doutor Berol. Doutor Anselmo, com a palavra pela Procuradoria. Ok. Bom, novamente trago à luz aqui que é um membro da comissão técnica, desrespeitando o membro da arbitragem. Dessa forma, reitero os termos da denúncia, aguardo a condenação conforme capitulado no artigo citado. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Berol, por voto, por gentileza. Obrigado, doutor João. Trata-se de um caso bem similar ao que já foi julgado. Aliás, é praticamente a mesma conduta, os mesmos xingamentos. Diante disso, eu aplico ao denunciado 2 partidas com benefício do artigo 182, ficando o benefício, diminui-se para 1 partida. Esse é o voto. Uma partida, então, doutor, é isso? Isso, seriam 2, né, com o redutor do artigo 182, 1 partida. Perfeito. Doutora Alessandra, como vota? Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar, mas vou pedir vênia. Eu vou manter nas 2 partidas, deixo de aplicar 182, haja vista ter atletas profissionais nessa partida. Então, eu entendo pela suspensão devido à gravidade em 2 partidas, presidente.
Obrigado, doutora Alessandra. Doutor Daniel Falcão, como vota? Voto com o relator, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Maurício, como vota? Eu sigo o voto do relator também, presidente. Perfeito. Então, o atleta, o auxiliar técnico Rafael Bassos, do Jacuipense, foi em curso no artigo 258, foi punido com 2 partidas, reduzida para 1 partida de suspensão, o que foi por maioria por 3 votos a 1. Esse é o resultado. Vamos para o processo de número 6 da pauta. É o processo 48 de 2024, denunciado Arthur Felipini Dreose, na partida Santa Cruz contra Velo Clube, da relatoria da doutora Alessandra. E, por favor, tem a palavra para relatar. Obrigada, presidente. Vamos lá, só travou aqui. Deixa eu ver. Tentar abrir. Vamos lá. É isso aí, deu, abriu. Então, trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face do atleta Arthur Felipe, do Velo Clube, por infração no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, sobre as razões de segunda denúncia, constar na súmula que o atleta denunciado foi expulso com cartão vermelho direto por atingir com uma entrada no pé seu adversário número 10, fora da disputa de bola fora da área, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol, e foi informado ainda que o atleta atingido não necessitou de atendimento. Não há defesa escrita nos autos, presidente, esse é o relatório. Os doutores conseguiram me ouvir? Sim. 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 Acho que o presidente travou, né? Voltou, tinha Tá. travado aqui, realmente. Isso. Doutora Anselmo, por gentileza, pela Procuradoria. Doutor Anselmo, o microfone está desligado. Opa, liguei. Pelo relato da arbitragem e pelo ato de ser aplicado o cartão vermelho, se verifica que ficou caracterizado aqui a prática de ato desleal ou hostil. Dessa forma, como não temos nenhuma prova contrária nem defesa, vale-se aqui da presunção de veracidade da súmula. Dessa forma, requer essa procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do denunciado conforme capitulado. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Alessandra, para o voto, por favor. Obrigada, presidente. Confesso que quando a súmula vem bem narradinha o fato, a gente consegue até analisar com mais detalhe. Eu entendo aqui, pela capitulação, vou desclassificar para o 254, haja vista que o que motivou efetivamente esse cartão vermelho foi atingir a entrada dentro da jogada, né? Embora fora da área. Então, entendo, é um atleta armador, pela suspensão em uma partida convertida em advertência, mas no 254. Desculpa, doutor Daniel, como vota? De acordo com a relatora, presidente. Doutor Maurício, como vota? Também sigo a relatora, presidente. Perfeito. Doutor Berol, como vota? Eu acompanho. Então, por unanimidade, o atleta Arthur foi punido com uma partida convertida em advertência e com a desclassificação da denúncia do artigo 250 para a imputação no artigo 254 do CBJD. Vamos para o processo de número 7 da pauta, é o processo 49 de 2024, denunciado Danilo Francisco de Souza Gomes, auxiliar técnico, no jogo Tanabi e Vila Nova, relatoria do Dr. Daniel Falcão, que tem a palavra para o relatório. Presidente, processo número 49 de 2024, denunciado
auxiliar técnico Vila Nova, né, jogo Tanabi Vila Nova, senhor Danilo Francisco de Souza Gonçalves, a doutora Procuradoria o denunciou pelo artigo 258 para o segundo inciso 2 do CBJD, o auxiliar técnico foi expulso aos 45 do segundo tempo, motivo conforme súmula. Informo que aos 90 minutos de jogo fui informado pelo quarto árbitro da partida, o senhor Anderson Fernando Diniz, de Lira, que o mesmo, após a marcação de uma falta, proferiu as seguintes palavras, aspas, vai tomar no cu, seu juiz, filha da puta, vocês estão roubando essa desgraça, fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Anselmo, com a palavra. Obrigado. É o terceiro caso desta comissão hoje, né? Então, apenas reiterando aqui mais uma vez uma atitude não condizente aí com a prática esportiva do membro da comissão técnica, reiterando os termos da denúncia e aguardando a condenação como nos casos anteriores. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Daniel, por gentileza, para o voto. Presidente, da mesma forma do processo que eu relatei, que era do mesmo sentido, como bem destacou o doutor Anselmo, voto pela punição em 2 partidas, com a aplicação do artigo 182, uma partida de suspensão final. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Alessandra, como vota? Obrigada, presidente. Parabenizo o doutor Daniel, mas vou divergir na aplicação do 182, haja vista aqui termos um atleta profissional, o que, ao meu ver, impediria a aplicação do 182. Dessa forma, tendo pela suspensão em 2 partidas. Obrigado, doutora Alessandra. Doutor Berol, como vota? Acompanho o relator. Obrigado, doutor Berol. Doutor Maurício, como vota? Também acompanho o relator, presidente. Ok. Então, por maioria de votos, o auxiliar técnico Danilo, em curso no 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, foi punido em 2 partidas, com aplicação do artigo 182, foi condenado ao final em uma partida de suspensão. Processo do número 8 da pauta é o processo 50 de 2024, denunciados Nacional e Wendel, na partida Nacional e Avaí, de relatoria do Doutor Dr. João, Eduardo Berol. Presidente, Uma coisa é que esse processo já foi julgado no início da sessão. Oh, verdade. da preferência. Eu anotei na outra folha aqui, virei e não vi. Processo de número 9 da pauta é o processo 52 de 2024, denunciado Carajás, na partida Porto Vitória e Carajás, de relatoria do Dr. Maurício. Doutor, com a palavra para o relatório. Partida realizada entre Porto Vitória e Carajás, no dia 9 também. A Procuradoria se posicionou pela denúncia do Carajás, da equipe de Carajás, incursão pena do artigo 206, por conta do atraso no reinício da partida em 2 minutos. É esse o relatório, presidente. Obrigado, doutor Anselmo, pela Procuradoria. Presidente, as questões de atraso sem maiores considerações apenas pedem a procedência. Perfeito. Doutor Maurício, por gentileza, por voto. Caso simples, né? Mais uma vez, com um relógio não tem discussão, considerando que a equipe do Carajás deu causa ao atraso do reinício da partida, condena a multa de R$300 em razão dos 2 minutos de atraso, né? Considerando 150 por minuto. Pena de multa de R$300, portanto. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Doutora Alessandra, como vota? Eu acompanho, presidente. Doutor Berol, como vota? Acompanho. Doutor Daniel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Perfeito. Então, por unanimidade, fica o Carajás punido em R$300, em curso no artigo 206 do CBJD. Vamos para o processo de número 10 da pauta. Só um momentinho, que está um pouco lento aqui para mim.
Conseguem me ouvir? Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Tá, deu uma travada aqui, mas o som está saindo, então conseguimos seguir. É o processo, o 10 da pauta, processo 62 de 2024, denunciado Vitória da Bahia, no jogo Ibra-Chile em Vitória. O relator, o Dr. Roberto de Souza, me perdoe, abriu, apareceu errado aqui para mim. O número 10 é o processo 54 de 2024. Clemilson da Silva Nóbrega é o denunciado, na partida Serra Branca e Figueirense. A relatoria da doutora Alessandra. Doutora, pode relatar, fique à vontade. Obrigada, presidente. Então, trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Clemilson da Silva, técnico do Serra Branca, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, sob razões de constar da denúncia que o técnico foi exposto cartão vermelho, após ser advertido, o mesmo persistiu com as reclamações, pegando o celular do fotógrafo de sua equipe e indo em direção ao árbitro de maneira ríspida, mostrando o celular, alegando a não marcação de um possível gol a favor de sua equipe. Não há defesa escrita nos autos, é esse o relatório, presidente. Obrigado, doutora Alessandra. Doutor Anselmo, pela Procuradoria. Bom, uma situação atípica, né? Novamente aqui um membro da comissão técnica tentou criar uma situação de VAR aí, né? Forçar uma situação, mas bem tipificado no artigo 258, assim requer a condenação do mesmo, conforme capitulado. Obrigado, doutor. Doutora Alessandra, o voto, por gentileza. Obrigada, presidente. Acredito, levando em consideração aqui muito mais processual, não há defesa juntada, nenhuma outra prova contrária, é possível de lidir a súmula. Pelo descrito, entendo que a gente pode, sim, enquadrar no inciso 2º, entendendo que essa forma ríspida, por ser desrespeitosa, então, também levando em consideração que são atletas, aqui é uma partida totalmente amadora e também os atletas estão em formação, eu entendo pela suspensão em uma partida convertida em advertência, presidente. Obrigado, doutora Alessandra. Doutor Daniel, como vota? Voto pela suspensão de uma partida sem conversão. Doutor Benon, como vota? Eu acompanho a divergência. Perfeito. Doutor Maurício, como vota? Acompanho a divergência também, presidente. Ok. Então, por maioria, o técnico Clemilson, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 6, foi punido com uma partida de suspensão. Processo de número 11 da pauta é o 61 de 2024. Denunciado Adriano Cardoso de Oliveira, no jogo Patriotas e Inter de Limeira. A relatoria do doutor Daniel Falcão. Doutor, com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 61 de 2024, denunciado Adriano Cardoso de Oliveira, atleta do Patriotas Futebol Clube do Paraná, no jogo Patriotas vs Inter de Limeira. A doutora Procuradoria o denuncia no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, conforme súmula. O atleta foi expulso, cartão vermelho direto aos 88 minutos. Motivo, conforme súmula, os 88 minutos de jogo, expulsei o atleta número 3, senhor Adriano Cardoso de Oliveira, da equipe do Patriotas, por impedir uma oportunidade clara de gol, calçando seu adversário número 9, senhor Tomás Henrique da Rocha, fora da área penal. Informo também que o mesmo não precisou de atendimento e permaneceu na partida. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Anselmo, pela Procuradoria, com a palavra. Obrigado. Presidente, a súmula está muito bem descrita, né, toda a situação, e dela se tipifica bem nos termos do artigo 250. Assim, essa Procuradoria reitera os termos da denúncia e pede a procedência dos pedidos. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Daniel, com o voto.
Presidente, eu voto pela suspensão de uma partida. Perfeito. Doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Ok. Doutor Berol? Também acompanho. Doutor Maurício, como vota? Também acompanho, presidente. Ok. Então, ficou Adriano Cardoso de Oliveira, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, condenado a uma partida de suspensão por unanimidade. O último processo da pauta, o 12, processo 65 de 2024, denunciado Lucas Dias do Rosário, da partida SCA, contra Atlético Mineiro, a relatoria do Dr. Maurício, e, como já alertado, a defesa juntada nos autos. Dr. Maurício, por gentileza, com o relatório. Bem, se trata da partida entre SCA Brasil e Atlético Mineiro, realizada no dia 10. A doutora Procuradoria apresenta denúncia contra o atleta Lucas Dias do Rosário, da equipe SCA Brasil, pelo segundo cartão amarelo. Ele primeiro tinha sido advertido por trancar seu adversário com a partida paralisada, e o segundo cartão amarelo por calçar o adversário, número 16, Sr. Michael Kesley Jesus Ramalho, fora da disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e prosseguiu normalmente na partida. Este é o relatório, fazendo também constar já a defesa apresentada pelo doutor Fernando Henrique Pitner Vieira Gomes, em nome do atleta Lucas Dias de Rosário. A defesa se resumiu à aplicação da conversão da penalidade em advertência, ressaltando que não houve a necessidade de atendimento médico e o atleta prosseguiu normalmente a partida, né? E sendo ele primário, não haveria qualquer motivo para majoração da pena e também favorável aos seus antecedentes. Cabível a aplicação da conversão para a pena de advertência. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Maurício. Doutor Anselmo, pela Procuradoria, com a palavra. Presidente, a defesa não traz nenhuma informação nova que pudesse contrariar aqui a denúncia. A narrativa contida na súmula é transparente, pois demonstra o ato hostil ou desleal do denunciado, que no seu primeiro cartão já tinha sido advertido por trancar o adversário e reiterou o auto calçando o adversário fora da disputa de bola. Desta forma, reitera os termos da denúncia e requer a procedência. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Maurício, para o voto. Obrigado. Com relação a esse caso, considerando ser também uma aplicação de segundo amarelo, né? E também não houve nenhuma necessidade de atendimento médico, fica claro que não houve maior gravidade na conduta do atleta, atleta Lucas Dias do Rosário. Por esse motivo, entendo que seria o caso da aplicação de pena de um jogo de suspensão, pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, e a conversão da suspensão em advertência. Como voto? Obrigado, doutor Maurício. Doutora Alessandra, como vota? Acompanho, presidente. Ok. Doutor Daniel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Doutor Berol, como vota? Acompanho o relator. Perfeito. Então, o resultado ficou a condenação do atleta Lucas, no artigo 250, com um jogo de suspensão, convertido em advertência por unanimidade. Esse foi o último processo da pauta. Então, encerramos a sessão de hoje. Muito obrigado a todos pela presença, pela atuação sempre brilhante. Peço desculpa por alguns contratempos aqui, mas hoje o sistema estava especialmente querendo travar um pouco mais. Mas muito obrigado pela participação de todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até Até logo. mais. Presidente, tchau. Até Boa tarde a Obrigada. todos. Parabéns, Tchau, João. doutora Obrigada. Alessandra, João, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Abraço a todas e a todos.